Ok? Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu quero falar com vocês hoje sobre o sistema locomotor. E para isso nós temos que falar de esqueleto, e do sistema muscular. Tá? Então, primeiro a parte do esqueleto. Ok? Então, vamos fazer uma breve colocação a respeito da função do esqueleto. Você sabe que o esqueleto tem uma função importante na proteção do corpo? Pois é, imagine, por exemplo, o crânio, a caixa craniana. Ela protege a parte do cérebro, que faz parte do encéfalo, o sistema nervoso central, uma parte que fica dentro da cabeça. Outra coisa, você pensa, por exemplo, no coração e nos pulmões. Eles estão protegidos pela caixa torácica. Então a caixa torácica é um conjunto de ossos que faz a proteção do coração e dos dois pulmões. Você tem também a medula, a medula espinhal, não a medula óssea, a medula espinhal. Essa medula espinhal ela tem a função de coordenar algumas coisas que acontecem no corpo. Então, ela é protegida pela coluna vertebral. Então, o osso ele tem uma característica de ser duro, de ser resistente. Portanto, ele é ideal para se fazer a proteção de algumas regiões delicadas do corpo. Então, algumas regiões do esqueleto, algumas partes do esqueleto servem para proteger certos órgãos ou sistemas do nosso corpo. Isto é uma coisa importante que o esqueleto faz, a proteção. Outra coisa que é muito fundamental, muito básica da gente entender, é que o esqueleto é responsável pela locomoção, pelos movimentos. É claro, o esqueleto é um conjunto de ossos. Então, cerca de 206 ossos no indivíduo adulto. Tá? E então, a gente realiza o movimento usando o esqueleto e o músculo. Na verdade, gente, o músculo faz do esqueleto uma alavanca. O músculo gera o movimento de contração. E o osso possibilita todos os movimentos que nós fazemos. Por exemplo, pegar um objeto, levantar um objeto, andar, enfim, a nossa posição, ela tem a ver com o esqueleto. Se não fosse ele, nós não poderíamos realizar esses trabalhos. Então, uma outra coisa importante é a locomoção, os movimentos do corpo. E também a gente sabe que o esqueleto é formado por vários ossos, como eu já falei, e que o osso, às vezes, pode nos parecer um material sem vida, como se fosse uma peça de gesso ou de cerâmica. Bom, mas na verdade ele é feito de células. Existem células que formam a estrutura do esqueleto, assim como existem células responsáveis pela nutrição do esqueleto. Existem também células responsáveis pela manutenção do esqueleto. Então, um osso tem células de vários tipos, células estruturais, células reparadoras, células de alimentação. Então, na verdade, o tecido ósseo é um tecido vivo porque é formado por vários tipos de célula, tá ok? Então isso é uma característica importante também do esqueleto. Então, só para lembrar, eu falei que o osso protege partes importantes do corpo, serve para a locomoção, movimentação do corpo, e também, gente, serve para armazenar sais minerais. É claro, o osso tem esse aspecto duro, como se fosse alguma coisa sem vida, como uma peça feita de madeira ou feito de gesso, coisa parecida, porque ele é cheio de sais minerais que formam uma espécie de cimento, como, é claro, o cálcio, que é o mais lembrado de tudo. Mas tem outros sais minerais dentro do osso, como por exemplo o fósforo.
E o que é interessante, gente, é que quando alguma parte do nosso corpo precisa de um sal mineral e esse sal mineral não entra pela alimentação, o esqueleto é capaz de fornecer esses sais minerais para outras regiões do corpo. Um exemplo muito fácil de entender é quando uma mulher está grávida. Então, ela tem que se alimentar também para formar o esqueleto da criança, o sistema nervoso da criança, enfim, formar o corpo da criança. E muitas vezes ela oferece, ela doa do próprio esqueleto dela sais minerais para formar, por exemplo, o esqueleto da criança. Então, é por isso que as mulheres, quando estão grávidas, elas podem ter problemas ósseos, por exemplo, ossos quebradiços e também as cáries dentárias, tá? São mais frequentes quando a mulher está nesse período de gestação. Isso por quê? Porque o osso também tem a função de armazenar sais minerais, tá? Eu quero mostrar para vocês um desenho da estrutura de um osso. Olha só, esta é a estrutura de um osso. O osso, ele tem, no caso desse que é um osso longo, 3 regiões básicas, né? 2 pontas, que a gente chama de epífise, e uma parte central, que é chamada de diáfise. Esse modelinho aqui, ele está representando um osso cortado e que está mostrando dentro dele que ele é todo poroso. O osso é formado de um tecido todo poroso, chamado tecido esponjoso, né? E uma parede bem dura, chamado de tecido compacto. É esse que dá toda a dureza e resistência do osso. Por dentro, um osso longo como esse pode apresentar também um canal onde fica a medula óssea. Interessante que na criança toda a medula do osso produz o sangue, né? Então toda a medula do osso é vermelha. No indivíduo adulto, apenas as pontas dos ossos ficam com medula vermelha. O restante, nessa região do canal medular, na diáfise do osso, a medula vai ficando amarelada. Isso é sinal que ela está armazenando gordura. A medula do osso, além de fabricar, né, o sangue, né, ela é uma estrutura de preenchimento desse canal. Então, uma outra função de proteção que o esqueleto faz é proteger a própria medula óssea. Então, porque a medula óssea é um tecido muito importante para fabricar o sangue. E ele também é muito delicado, formado por vários tipos de células, substâncias como proteínas, né, gordura, enfim. Então, esta é uma situação fundamental para o osso. Esse osso, por exemplo, a gente tem que ver que na ponta dele, de um lado e de outro, vai aparecer um tipo de cartilagem, né? Cartilagem epifisal. O que significa isso? Um osso, para formar um esqueleto, ele tem que se juntar a outros, tem que se encostar. Então ele forma articulações, ele se articula com outros. Então, para que não haja um atrito e um desgaste desses ossos, a ponta deles é protegida por uma camada de cartilagem. É chamada de cartilagem epifisal, tá? Que tem em uma ponta e em outra, né? Esse é um caso de cartilagem que serve para que o osso possa se mover e não se gastar na ponta pelo atrito com o osso vizinho. Mas nem todas as articulações são móveis. Existem 3 tipos de articulações. As móveis, como desse osso, né? Aquelas que são imóveis, como é o caso do osso do crânio, que é cheio de rachaduras, né? Que são as suturas do crânio. Então, por quê? Porque são articulações que servem apenas para colar um osso em outro. Então, são articulações imóveis.
tem as articulações semimóveis, que são articulações que se movem mais ou menos. Por exemplo, as articulações da coluna vertebral. Você tem a vértebra e depois você tem um disco, depois uma vértebra, depois outro disco. Tem 33 vértebras o esqueleto humano. No entanto, a coluna vertebral não foi feita para dar tanto movimento assim. Não é como o braço. Então o braço, a perna, por exemplo, você tem o cotovelo, você tem o joelho. Eles são articulações que fazem muitos movimentos, movimentos amplos, grandes. Então são articulações móveis, tá? Então não esqueçam, você tem articulações imóveis, como a do crânio, as articulações semimóveis, como da coluna vertebral, e as articulações móveis, como dos braços, né, das pernas, né, e assim por diante. Nas articulações móveis, é bem visível ver essas articulações, essas cartilagens de proteção, para evitar que o osso se gaste como se fosse um giz, tá? E além de ter uma cartilagem epifisal, ele também pode ter e tem um líquido como se fosse um óleo lubrificante que fica na ponta dos ossos, para que não haja atrito. Esse líquido é chamado de líquido sinovial, tá? Ele lubrifica e evita o desgaste também, assim como a cartilagem epifisal. E para manter os ossos em equilíbrio, firmeza, etc., você tem também os ligamentos que formam uma espécie de costura entre as articulações, que é para que os ossos não se desloquem para os lados, não saiam dos seus eixos. Tá ok? Então, não se esqueçam, cartilagens imóveis, como a do crânio, semimóveis, como da coluna vertebral, e móveis, como a dos braços e das pernas. Tá legal? Bom, outra coisa que eu preciso falar com vocês é que, no caso da coluna vertebral, que tem 33 articulações, né, que são as vértebras, é muito difícil equilibrar tanto osso assim a vida inteira sem ter algum tipo de problema. Então existem alguns problemas que são comuns na parte da estrutura da coluna vertebral, tá? Eu estou falando da cifose, escoliose e lordose, tá bom? Então, eu quero mostrar primeiro para vocês essa figurinha aqui. Olha só, essa coluna vertebral, esse é um desenho básico de uma coluna vertebral. Então vocês têm que entender o seguinte, ó, o rosto está virado para lá. Então aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás, tá bom? Aqui, pessoal, ó, tem a parte cervical, no pescoço, tá? Aqui tem a parte torácica, tá? Onde tem o tórax, pulmão, coração, etc. Aqui tem a parte lombar, tá? Fica na barriga, etc e tal. E aqui tem a última parte, que é o sacro e cóccix, tá? Repara, esse eixo aqui, essa reta aqui, se eu colocar a coluna nessa reta, ela parece um duplo S, né? Cheio de curvas. Então, cada curva, né, é um tipo de desvio, mas isso é natural. Por exemplo, existe naturalmente no pescoço uma lordose, né? Existe aqui na parte torácica, naturalmente, uma outra curva para lá, que é uma cifose, tá? Aqui outra curva para frente, outra lordose, né? E aqui outra curva para trás, outra cifose. É natural a coluna vertebral ter curvas, porque são elas que garantem que o ser humano possa ficar em pé. A nossa posição bípede depende disso. O que não pode acontecer, gente, é o exagero dessas curvas, como acontece nesse desenho aqui. Vamos lá.
aqui é o normal, né? A lordose, né? Um desvio para frente acentuado, então a pessoa fica com o peito levantado, como se fosse um lorde, né? A cifose, né? Acentuada, que é uma hipercifose, então muita curvatura, a pessoa fica com uma corcunda, né? E a escoliose, que a pessoa fica com um desvio para lado esquerdo ou para o lado direito, enfim. A coluna vertebral fica parecendo uma serpente andando numa areia do deserto. Então ela fica toda tortinha para os lados. Então isso é escoliose, tá ok? Então vocês têm que entender que existem essas curvaturas naturais. Mas quando elas se acentuam, é quando você usa de maneira incorreta, por exemplo, uma mochila da escola, muito pesada, ou carrega só aquela mochila de um lado do ombro, sem colocar nas costas direito, tá ok? Bom, e para completar, gente, não dá para falar de locomoção, sistema locomotor, sem falar de músculo. Pois é, o músculo, ele é um tecido importante para a nossa locomoção. Eu falei que o músculo usa o osso como alavanca, tá? Então, o músculo, a gente pode chamar de músculo esquelético, esse do movimento do esqueleto, tá? As células são longas e são chamadas de fibras musculares, tá? Fibras musculares, ou miócitos, tá? Miócitos é o nome da célula muscular, tá? Qual é o segredo do músculo para ele esticar e contrair, né? Então, ele se distende e se contrai, se distende e se contrai. É que dentro dele existem duas proteínas que se alternam e se deslizam uma sobre a outra, chamadas de actina e miosina. Quando você contrai uma musculatura, você encurta ela, elas deslizam e fazem isso, ó. Aí contrai, depois distende, quando elas se afastam assim, né? Repara bem aqui no meu dedo, ó. Ó, quando ela está assim, o que acontece? As minhas unhas estão todas alinhadas, formando uma faixa contínua. Essa faixa aqui, se você olhar uma célula muscular, você vai ver uma estria, tá? Por isso que a gente fala músculo estriado, porque tem faixas onde as fibras de actina e miosina fazem um encontro. Então aí vira o quê? Uma estria. Quanto mais estrias, mais movimento vai ter. A carne é um excelente exemplo, porque a carne é músculo. A carne que nós comemos. A maior parte das carnes é músculo. Olha aqui o desenho da carne. Olha só. Um feixe, um pedação de carne, aí o que acontece? Tem a massa muscular, e se eu cortar a carne e for puxando, tem vários fios, são as fibras, né? São as células musculares. Dentro de cada célula muscular, eu vou puxando que nem um fio de telefone. Tem um fiozão, um cabo de telefone. Você puxa um fio, corta, tem outro dentro, corta, tem outro dentro, corta, tem outro dentro. Então até você chegar à célula. Quando você chega na célula, o que você vê? Você vê um monte de faixinha de fibra. E é isso que contrai e relaxa a musculatura. E o músculo, ele tem sempre uma parte importante dele, que não encolhe nem estica, é o tendão. Aquela parte branca do músculo, que geralmente as pessoas confundem com nervos e às vezes confundem com gordura, tá? Eu quero mostrar para vocês, nessa figurinha aqui, ó, bem simplesinha, que o músculo tem 3 funções básicas, de acordo com a quantidade de fibras. Primeiro, coração, ele tem fibras musculares, ou seja, células musculares pequenas, né, bifurcadas, com um núcleo só, e repara pela figurinha, cheia de tirinhas. Que são essas tirinhas? Onde as fibras de actina e miosina se encontram, tá? É um músculo que tem muita fibra? É, então ele é rápido. Todo músculo que tem muita fibra é rápido. Então ele é rápido, mas não obedece à nossa vontade. Então ele é o quê? Involuntário. Involuntário. Esse aqui, esse cilindro, cheio de manchinha
roxa, é porque cada uma delas é um núcleo. É o músculo, a célula muscular esquelética. A célula muscular esquelética, ela é um cilindro único que fica junto em feixes. Esse feixinho aqui de músculo, ele tem várias fibras, então ele é rápido. Se tem muita fibra, é rápido. Então ele vai ter várias fibras, é rápido. Porém, é a gente que comanda ele, então ele é rápido e voluntário. E aqui, uma célula muscular lisa, igual a que aparece no estômago, que faz o peristaltismo. Quem está estudando o músculo provavelmente já estudou digestório. Sabe que tem os movimentos musculares do intestino, do estômago, que são os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos fazem o alimento ser amassado. Você pensa para amassar o alimento no seu estômago? Não. Então ele é involuntário. Você está vendo alguma fibra aqui, algum risquinho aqui na célula muscular lisa? Não. Por isso que ela tem esse nome, lisa. Poucas fibras de actina e miosina. Por isso ela é lenta, tá? Por isso que ela é lenta. Então, músculo cardíaco rápido é involuntário. Músculo estriado esquelético rápido e voluntário. Músculo liso, lento e involuntário. E não se esquecendo que o músculo ele está preso aos ossos, formando o sistema locomotor, né, por tendões, que são essas partes brancas aqui. O tendão tem sempre um tendão fixo e um tendão móvel, como aqui o bíceps, né, e o tríceps, que é a parte posterior do braço. Então o que vai acontecer aqui? O músculo contrai, essa parte levanta. Repare como o tendão ele cruza a articulação, né, que aqui é o cotovelo. Então ele puxa essa parte para cima, mas ele é preso aqui. Sempre o músculo tem dois tendões para prender, que é a parte fixa, e um tendão para movimentar o outro. É aí que eu falei. O músculo usa o osso como um sistema de alavancas. Tá ok? Bom, gente, então é isso, tá? Para a gente fazer um estudo básico sobre sistema locomotor. Tá ok? Até uma próxima, então. Um abraço. Tchau.